todo o trabalho que a gente tem feito com o Saxenda desde 2016, da conscientização, primeiro, de que a obesidade é uma doença crônica, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, reconhecida pela grande parte da classe médica, multifatorial e difícil de tratar. Segundo, por trás dessa doença, falando mais que a doença do paciente, o paciente com obesidade ele tem vários estigmas por trás dele. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral! No episódio de hoje nós vamos bater um papo com o vice-presidente da unidade de negócios de obesidade da Novo Nordisk. Isso mesmo, vocês aí conhecem muito bem essa unidade de negócio pelos produtos que estão bombando nas redes sociais, que estão revolucionando o mercado. Inclusive, em artigo na Forbes, eles citam que essa é uma indústria de 50 bilhões de dólares na próxima década. Sandy Lourenço, seja bem-vindo ao Vioral. Obrigado, PC, obrigado a todo mundo que está escutando aí o Vioral, cara, um prazer enorme estar aqui com você. Sou um assíduo ouvinte, eu escuto mais no Spotify, então vou dizer que eu sou um ouvinte do seu podcast e prazer enorme estar aqui com você. Pô, que legal, fico muito honrado. Agora, Sandy, que momento de se viver para a história da obesidade, né? Como é que tem sido isso? Eu tenho conversado com os médicos e falando assim, cara, que divisor de águas que a gente está vivendo. Cara, eu acho que exatamente, eu acho que é um orgulho. Eu fico muito orgulhoso de estar num momento desse, um momento de transformação de uma doença tão prevalente, cara, uma doença de todas as doenças que eu já trabalhei na indústria farmacêutica, nenhuma delas é tão prevalente, com tanto impacto social e emocional em muitas pessoas, assim. Então, e de saúde, né? Então, e tá vivendo esse momento tão impactante, assim, tá no olho do furacão, é legal, e eu gosto, pra ser de verdade, assim, eu gosto de estar nesse momento, assim. Que legal. Agora, eu não sei se era tão esperado tudo isso, né? Pô, capa da The Economist lá com Eat, Inject, Repeat. Capa da New York com Bon Appetit. Chamado de fármaco de Hollywood vira esquete do Jimmy Kimmel no Oscar. Tá na boca dos consumidores, dos famosos. Um produto que foi além do profissional de saúde. Cara, como é que tem sido equilibrar tudo isso, né? Bem, então vamos lá, que agora você tocou num tópico delicado. Então, porque aí a gente está misturando um pouco de Ozempic com obesidade. Então, a primeira coisa é que o Ozempic não é um medicamento para obesidade. Né? O Ozempic é um medicamento para diabetes. A Novo Nordisk comercializa o Ozempic, promociona o Ozempic, posiciona o Ozempic para diabetes. A Novo Nordisk tem um posicionamento absolutamente contra o uso off-label da medicação. Então, isso é importante de deixar bem claro, porque isso é uma confusão que se faz bastante de uma forma de como, por conta dessa exposição que aconteceu em relação ao produto e à empresa. Sim. Por outro lado, acho que todo o contexto que você está falando tem a ver com, segundo, o uso das medicações para perda de peso, e aí, inclusive, do artigo, como ele foi abordado no Oscar, aí é um outro problema, porque isso vai totalmente contra a forma como a gente vê o uso dessas medicações como objetivo de tratar a obesidade. Então, a gente vê a obesidade como uma doença crônica, multifatorial, progressiva, dificílima de tratar, e essa abordagem por um approach cosmético do uso dessa medicação, ela não ajuda em nada todo o trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil e no mundo todo para mudar esse olhar em relação à obesidade, que é em relação a vê-la como uma doença, de como ela precisa ser tratada. Então, toda essa forma midiática que tem acontecido tem sido meio que um desserviço contra a forma que a Novo Nordisk e a sociedade médica vê como deve ser tratada a obesidade, como ela deve ser encarada. Então, a gente só vê mais obrigação de continuar no nosso trabalho de conscientização de como deve ser encarada a obesidade e como ser tratada a obesidade. E, Sandy, eu queria entrar nesse tópico, que bom que você colocou, porque eu queria que você deixasse isso claro até para os nossos ouvintes. Você agora
na última semana, participou aí do evento de educação médica realizado pela Novo Nordisk sobre obesidade e diabetes, né? E provavelmente vocês tocaram nesse assunto, né? Quais que são esses pontos negativos por a gente ter atingido esse status, né, desse olhar que foi além, como você está colocando, e está gerando toda essa confusão? O que vocês estão discutindo? Né? O que está trazendo de malefício tudo isso? O que está trazendo de malefício, PC, é exatamente esse lado um pouco cosmético do uso da medicação, né? A gente entende que a medicação deve ser usada para o tratamento da obesidade. Então, no momento, por exemplo, que a gente tem aprovado aqui na Novo Nordisk e comercializado para a obesidade, a gente não tem ainda a semaglutida para a obesidade, a gente tem a liraglutida, né, que é na marca do Saxenda, e todo o trabalho que a gente tem feito com o Saxenda desde 2016, da conscientização, primeiro, de que a obesidade é uma doença crônica, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, reconhecida pela grande parte da classe médica, multifatorial e difícil de tratar. Segundo, por trás dessa doença, falando mais que a doença, falando do paciente. O paciente com obesidade ele tem vários estigmas por trás dele. Aquela coisa de que o paciente ele é 100% culpado pela doença, nem sempre. Aquela sensação de que ele é um preguiçoso porque ele não faz atividade física, de que existe um certo problema de caráter porque ele é um comilão que, na verdade, se engana comendo e falando que não tá, aquilo não é prejudicial. Isso é tudo um estigma que tem por trás da obesidade. E o trabalho que a gente tem feito, junto com a classe médica, com os endocrinologistas, com a sociedade médica, é exatamente esse, de conscientização. Não é por menos que a gente tem há mais de 6, quase 7 anos, aí, uma campanha de conscientização sobre a obesidade, que é o Saúde Não Se Pesa. Então, esse é um trabalho já de longa data, acho que agora que está mais em evidência por todo esse barulho na mídia que tem acontecido, mas isso só reforça que a gente está no caminho certo, que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho tanto de educação médica quanto de conscientização sobre como é importante e necessário tratar a obesidade. Uhum. Agora, olhando, né, para essas aprovações, por exemplo, o Saxenda, que é aprovado, e aí tem aprovação para obesidade, e os estudos que vocês estão trazendo para as outras moléculas também para se aprovar para obesidade. Sandy, você acha que é o fim da obesidade como a gente enxerga? A gente está próximo disso clinicamente, de tratar a obesidade como uma doença crônica de uma maneira completamente diferente? A gente já está nesse rumo, por exemplo, com o Saxenda, de enxergar essa doença crônica de uma maneira completamente diferente? Não, acho que não, mas a gente já está muito melhor do que estava antes, tá? Tratar a obesidade, ela não é simplesmente a medicação. Tratar a obesidade, ele é composto de um tripé que é mudança de estilo de vida, dieta, que inclui dieta e atividade física, e medicação sempre com orientação médica. O que está acontecendo é que até 2016, você não tinha nenhuma medicação com efeito significativo de redução de peso e de forma segura, tá? Você podia ter algumas medicações que tinham um grande efeito na redução de peso, mas não era seguro, como as anfetaminas, por exemplo. A partir de 2016, com a entrada do Saxenda, né, da liraglutida em 3 mg, você tem a primeira medicação que tem aí uma redução de até 9% de perda de peso corporal, que é um começo, mas a obesidade requer um tratamento muito mais que isso. Você tem, quando você fala do Saxenda, outro tratamento disponível até então era a cirurgia bariátrica. Então você tem um gap muito grande aí um grupo de pacientes que precisa perder mais que 9% e um grupo que precisa perder acima de 20%, 30% de massa corporal, aliás, me corrigindo, a partir de 30% de massa corporal da cirurgia bariátrica. Então você tinha esse grupo de paciente que não estava sendo atingido. Então quando você traz algumas medicações, como a semaglutida, que é o que você falou no Wegovy, que é a nova medicação que já está aprovada, mas ainda não está comercializada, ele já sobe esse nível para 17%. Tá? Então, já tem uma grande parcela da população que vai se beneficiar com isso, uma redução de peso significativa, e a gente sabe que, a partir do momento que você tem uma redução acima de 15% do peso corporal, você tem grandes benefícios do ponto de vista metabólico, com diminuição de outros riscos atrelados a ele, como
doenças cardiovasculares de forma significativa, potencialmente reversão de diabetes tipo 2. E aí, mas aí, assim, para dizer que vai acabar com a obesidade é muita coisa. Mas acho que está no caminho certo, mas eu não consigo dizer que só porque você vai ter uma medicação mais potente você acaba com uma doença. A gente vê muitas outras doenças aí no mercado que, apesar de você ter medicações que, com grande potência, elas ainda é um desafio tratar, porque tratar uma doença tão difícil como a obesidade requer não só essa parte não é só a medicação. Sim. Mas mexe, eu assim, quando eu olho isso, aí a opinião do PC aqui, eu vejo assim, mexendo num ecossistema gigante, né? Pra mim, na minha cabeça, já fez assim, cara, a Herbalife deve estar super assustada, todas as outras empresas que trabalham com essa categoria devem estar preocupados, porque realmente é uma mudança. Se você conversa com os profissionais de saúde, eu até tava vendo aí um dado, você fala com os profissionais de saúde, eles falam, cara, é a cirurgia bariátrica não invasiva. Né? Eles estão citando, na mente deles está isso, né? Você mesmo postou no seu LinkedIn os dados de World Obesity Federation, 51% da população mundial terão obesidade e sobrepeso nos próximos 12 anos, né? Então, tem muito profissional de saúde que também fala, o cara faz a cirurgia bariátrica, mas não consegue manter depois essa redução de peso, ou seja, tem todo um ecossistema que ainda pra gente tá cinzento, que a gente tá olhando, que pra mim eu me olho muito assim, será que eu sou a próxima Kodak? Né, nesse ecossistema, e aí eu quero entender isso, como é que tem sido essa visão de vocês, o que você tem ouvido nesses eventos, o que você tem escutado do ecossistema em geral, né? Tá realmente assim, tudo cinzento, a gente não sabe ainda? Você falou, e esse é um dado, né? Hoje a gente tem, por exemplo, os dados do Brasil aí do Vigitel, a gente tem aproximadamente 20% da população com obesidade, quase que mais, chegando a quase 50% com pelo menos sobrepeso. Então você tem uma prevalência absurda, uma prevalência enorme. Acho que a doença, como eu falei, a doença mais prevalente com que eu já trabalhei na minha carreira profissional. E você tem uma mudança estrutural, uma ruptura, porque até então você não tinha nada que tratasse, e agora você começa a tratar. Você tinha a cirurgia bariátrica, desculpa, mas assim, ela era muito invasiva para uma situação mais grave. E agora você tem uma opção terapêutica menos invasiva, que traz grandes benefícios. Como você falou, às vezes a cirurgia bariátrica, o paciente tem um impacto na qualidade de vida dele. Então, é uma mudança estrutural, como você falou. Usando um termo aí bastante comum, é uma ruptura, né? Ser bem uma ruptura em relação a como é visto a obesidade, como é tratada a obesidade, mas o mais importante é que isso seja colocado do ponto de vista da saúde, não do ponto de vista cosmético da coisa. Eu não estou falando aquela pessoa que quer perder 5 quilos para entrar num vestido, ou como foi dito, eu acho... Vou casar semana que vem, tem uma festa daqui 2 meses, vou usar para ficar bonitão na festa. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando realmente de pessoas que tem uma doença, então estamos falando aí de IMCs acima de 30, ou assim, acima de um sobrepeso, né? Acima de 30 a gente classifica como obesidade, acima de 25 a gente classifica já como sobrepeso. E aí, de novo, né, o IMC ele é só um indicador, mas que requer depois uma avaliação mais profunda por um médico, por um especialista. Desse grupo de pacientes que a gente está falando, e a gente está trazendo algo que, vamos dizer que a bariátrica era indicada inicialmente para pacientes acima de 35 de IMC, né? Então, hoje você está trazendo uma possibilidade para um grupo enorme que não tinha opção. A gente até ouvia muito, você já deve ter ouvido, tem um paciente aí que estava com uma obesidade e ele engordou para chegar no IMC de 35 para ter indicação de bariátrica. É muito triste, eu acho, de só ter essa opção terapêutica. Então, acho que a gente está começando a dar opções terapêuticas para uma quantidade enorme de pacientes que antes estavam sem opção.
por isso que eu acho que mexe no ecossistema, até nesse caso, assim, de, por exemplo, o paciente quer engordar para entrar dentro do plano da operadora e a operadora poder fazer lá o copagamento para ele realizar a cirurgia. E eu acho que aí abre também uma visão, talvez, para as operadoras, de falar, pô, será que eu tenho que fazer o copagamento também, por exemplo, de uma medicação mais barato para mim, mais segura para o paciente, não envolve hospital, ou seja, tem um ecossistema todo para mim aí que ainda tá muito cinzento e que, cara, eu enxergo uma mudança gigantesca. E falando em mudança gigantesca, queria te perguntar até isso, que me chamou muito a atenção. Os meus ouvintes sabem, eu sou apaixonado por esporte americano. Um dia eu tava assistindo lá a NHL, de repente eu vejo lá, aparecer nas placas em volta do estádio, tá lá propaganda da semaglutida lá, escancarado, colocando lá. E eu fico imaginando todo brasileiro que tá assistindo isso, né, tá ouvindo falar dos produtos, tá ouvindo esse boom, tá lendo o que tá na notícia, tá ouvindo os tiktokers e instagramers, influencers falarem disso daí e ver uma propaganda dessa. Você não acha que tá na hora da gente começar também a informar o consumidor? E aí é uma opinião, né, pessoal mesmo, né? Eu sei que a legislação não permite, mas será que não tá na hora da gente mudar isso? Porque com o mundo globalizado fica muito difícil. A gente recebe a informação. Não é melhor receber a informação correta, que nem você falou? Deixa eu te explicar para que serve. Não é para isso. Olha, tem um quê? Tem um fundamento por trás. Como é que tem sido? Ou vocês têm conseguido trabalhar via outras coisas, tipo associação? Aí se tocou num tema bem delicado, né? Primeiro, essa coisa do mundo, do acesso à informação e o mundo globalizado, né? Então, hoje você tem acesso, como você falou, você assiste a NHL, eu gosto muito de NFL, por exemplo, você está exposto a uma realidade que não é nossa, né? Porque lá você pode ter a propaganda de medicamento e aqui não, né? Então, é uma situação bem delicada. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem a regulação, feita pela Anvisa, a gente faz parte desse ecossistema como empresa, e a gente tem, acho que a gente tem como conversar para melhorar, mas no final é uma definição da Anvisa. Mas eu acho que, opinião pessoal minha, tá? Aqui é uma discussão de educação e não promoção, tá? Eu acho que eu diria que acho que a gente não está preparado para ir para uma discussão de ter, por exemplo, em mídia aberta, de uma forma explícita, para promoção de medicamento de prescrição no Brasil. Porque eu acho que o Brasil tem um lado educacional que precisa ser feito, ser olhado antes, que é olhar como se você chegar com essa informação para uma pessoa leiga, isso pode interferir no mau uso. Hoje a gente sabe, por exemplo, que apesar de que a maioria das medicações no Brasil são tarja vermelha, você chega na farmácia e nem mesmo sem uma receita você consegue comprar. Imagina se você tem uma propaganda disso na televisão, o risco que você estaria aumentando de uma automedicação, sem o devido cuidado, sem devida orientação médica. Então, é um tema bastante delicado, eu acho que a gente tem que olhar isso com bastante cuidado. Eu acho que a gente não está preparado para trazer a realidade americana para cá. E sempre, vamos lembrar, né? Os Estados Unidos é mais exceção do que a regra nessa situação. Então, se você pensar no mundo, eu de cabeça assim, eu não consigo pensar num outro país que tem essa realidade de promoção de medicamentos de forma tão aberta como nos Estados Unidos. Eu não tenho conhecimento para dizer os benefícios e os malefícios disso lá na realidade americana, mas eu tendo a ser um pouquinho mais cuidadoso nisso, porque a gente está lidando com saúde, as pessoas poderiam ter um uso indevido de medicações, sem seguir a orientação médica, então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sou contra a promoção, mas eu acho que assim, se o cara vai receber informação e ele vai ver, que pelo menos receba uma informação de uma educação correta, né? Essa que eu acho que é a minha maior preocupação, né? Em vez de você deixar alguém formar a opinião dessa pessoa e ela fazer o uso indevido, pelo menos que tenha alguém corretamente informando e educando essa pessoa. Eu acho que esse é hoje o nosso grande problema. Não tô falando aqui só na nossa indústria, acho que tem tantas outras indústrias aí que estão sofrendo exatamente
com isso, né? Agora, futuro, Sandy, a gente tá falando assim desse momento espetacular. Cara, tem um monte de coisa para chegar. Então você tava falando, então tem já aprovação, o IGOV vai chegar para comercializar, e aí tem concorrentes de Zepatida surgindo, vocês têm aí o estudo com a cagrelintida, o que tá sendo discutido, como é que tem visto, o que é esse futuro aí nesse setor aí? Vai evoluir muito mais? Nós vamos ficar nessa classe? O que a gente pode esperar? Spoilers aí. Vou focar um pouco na Novo Nordisk. Então, a Novo Nordisk é uma empresa de 100 anos, não sei o quanto as pessoas conhecem, uma empresa dinamarquesa de 100 anos, e ela foi muito identificada com a diabetes, que foi a primeira empresa a comercializar a insulina, uma vez que ela conseguiu ser inventada de uma forma que ela pudesse ser administrada exogenamente. E também foi a primeira empresa a trabalhar o GLP-1, né, na forma da liraglutida, que é o Saxenda hoje, para a obesidade. E de lá para cá, a Novo tem investido bastante. Uma das missões da Novo, das ambições da Novo, ela fala que é uma empresa de saúde, que tem como objetivo combater a diabetes, a obesidade e outras doenças crônicas, seguiu investigando novas medicações nesse sentido. Então, realmente, no nosso pipeline tem medicações bastante promissoras em relação a isso, ela continua, mas ela ainda está em fase 2, então a gente ainda não pode dizer em relação que os resultados vão acontecer, porque isso precisa ser comprovado em fase 3, mas se eu falar especificamente, voltando no próprio IGOV, a gente, além dos estudos que já estão publicados, do STEP, a gente está com grandes expectativas de alguns estudos que estão em andamento, por exemplo, o estudo de segurança cardiovascular, que deve ser completado e divulgado esse ano, está sendo em fase final já, a gente tem talvez uma grande expectativa de qual pode ser o resultado desse estudo. Então, eu acho que o cenário para a obesidade, o tratamento da obesidade, ele é assim, muito promissor, de que a gente vai ter cada vez mais medicações mais eficazes, mais seguras, e quem tem a se beneficiar com isso é o paciente, né? Uhum. Agora, esse tema tá tão gostoso de discutir, Sandy, tá tão assim, em alta, que a gente teve agora o ator que levou o Oscar tratou desse tema, né? Assim, para quem assistiu o filme A Baleia, é um filme impactante, assim, você assiste aquilo, né? É agoniante você ver aquilo, porque talvez muita gente não sabia que, né? Foi positivo, você acha, não sei, primeiro se você assistiu, mas assim, você acha que ajudou a população, você acha que tá ajudando a população a entender isso? E eu tenho certeza que tá todo mundo comentando desse filme com você, Sandy, os médicos, deve estar todo mundo te perguntando, e aí, Sandy, isso aí foi bom pra gente no mercado? Foi bom deixar claro para as pessoas o que realmente é? É bom e é ruim, tá? Ele é bom porque traz a discussão sobre o tema de uma forma... Daí depende de como você aborda, porque o filme em si, ele traz a realidade de uma pessoa, né? Então, ele não é só sobre obesidade, também tem outras... você viu, não quero dar spoiler, talvez para alguém que está escutando aqui, relação pai e filho, como ele lida com a perda do companheiro dele, tem um lado também sobre a preconceito com o homossexualismo. Então, o filme, na verdade, aborda bastante temas, e acho que o nome também traz um pouco dessa estigmatização, porque era uma forma pejorativa que as pessoas se referiam às pessoas com obesidade no passado, né? Então, a palavra baleia. Mas, então, o filme em si, ele traz o tema para a discussão, ele põe o tema em evidência, mas ele também traz dados, alguns problemas de estigmatização, né? Aquela coisa de atribuir, eventualmente, que só aquele paciente, naquele grau de severidade da obesidade, é um paciente que você precise colocar em risco. E não é. Então, o risco da obesidade não está só no caso dele, que visivelmente é um paciente de obesidade grau 3, né? Então... É isso que eu ia falar. Sandy, explica para o pessoal, assim, no Brasil, o que é considerado obesidade, porque às vezes quem está nos ouvindo está com essa discussão. Tá, o que a gente considera, então? Quando eu devo me preocupar? Então, é o que eu falei antes, né? Então, a gente tem o índice de massa corpórea. O que é o índice de massa corpórea? É o nosso peso dividido pelo quadrado da nossa altura, medido em centímetros, né? Então, aquela formulinha que todo mundo sabe fazer. Exatamente, desculpa. É o nosso peso dividido pelo nosso quadrado da altura em metros, né? Então,
Eu tenho 1,70 m, 1,7 ao quadrado é o denominador, e o meu peso é o numerador, e faço essa divisão. Se essa divisão der acima de 25, então você tem um indicador de que você está sobrepeso. Mas isso é um indicador, então, e aí você deve procurar um médico para fazer uma investigação mais profunda. Se você está com essa continha que eu falei, der acima de 30, já é obesidade. Tá? E aí tem os graus de obesidade. Então, obesidade grau 1, que é de 30 a 35, grau 2 de 35 a 40, grau 3 acima de 40. Então, e bom dizer que o IMC não é só para obesidade também, você calcula também a magreza também, né? Às vezes a pessoa também fica focado só nisso, né? Você pode ter mas você tem o lado inverso também, Você né? tem o lado inverso de quando você tem um índice de magreza extrema, que pode acontecer, ou de desnutrição. Então, ele também é utilizado de novo. Ele é um indicador. Por que a gente fala que é um indicador? Porque existe também de diferentes biotipos. Imagina aquela pessoa muito forte, muito musculosa, ela pode ter um IMC altíssimo, mas é puro músculo, então não é obesidade. Então, por isso daí você precisa de uma avaliação metabólica feita por um médico para realmente avaliar se você, com aquele IMC, tem obesidade, ou tem um sobrepeso, ou tem eventualmente uma magreza extrema. Então, o IMC é um indicador que é um ponto de partida para você procurar um médico, não só procurar um médico, e você começar a investigar melhor se você precisa tomar alguns cuidados de saúde, né? Uma doença metabólica. Até porque tem que também diferenciar por faixa etária também, né, Sandy? Sim, não é? Porque sim. Todo mundo fica com isso, eu já sei a formulinha, já sei calcular, mas, em criança é uma coisa, no idoso, você tem uma... Então, assim, tem que ter essa atenção. Né? Essa continha que eu falei é importante, ser um bom ponto, que ela vale para adultos, né? A gente fala adultos... não estou encontrando uma palavra melhor para dizer assim, não idoso, tá? Então, eu realmente não sei uma palavra. Então, é para uma faixa etária específica. Para a criança é uma conta mais complexa, acho que muito complexo para eu explicar aqui, aí é importante uma avaliação com o pediatra, e no idoso também é diferente, é importante uma avaliação principalmente ou com um médico de família, um geriatra, um cardiologista, muitas pessoas fazem acompanhamento com um cardiologista, ele pode fazer esse acompanhamento de uma maneira mais cuidadosa, que são grupos que a gente chama especiais. Perfeito. Agora, vamos tocar na questão corporativa, Sandy. Você estava falando um pouquinho da Novo Nordisk. Uma empresa dinamarquesa, super conhecida pelo lado de ciência, trazer inovação no mercado. Como que é, Sandy? Me fala um pouquinho da cultura da Novo Nordisk, como que ela como que é ser um gestor dentro de uma cultura dinamarquesa. A Novo é uma empresa dinamarquesa que está completando esse ano 100 anos de história, então uma história brilhante aí de tudo que ela tem. Ela tem um histórico muito identificado com a diabetes, mas ela tem medicações para hemofilia, para deficiência de crescimento, para obesidade. Então, é uma empresa, uma das maiores empresas globais de saúde, muito identificada historicamente com a diabetes, mas vai muito além da diabetes. A Novo está no Brasil há 30 anos, né? Um pouco mais de 30 anos. A gente tem um escritório aqui em São Paulo, a gente tem uma fábrica em Montes Claros e um centro de distribuição no Paraná. A fábrica de Montes Claros é um grande orgulho para a gente, porque ela é o maior produtor de insulinas da América Latina, e ela exporta para mais de 50 países. Eu não sei exatamente o número agora, porque esse número às vezes vai crescendo, mas é para mais de 50 países. E ela é responsável por mais de 1/4 de toda a exportação de medicamentos feita pelo Brasil. Então é um grande orgulho que a gente produz medicamento, não só as insulinas, basicamente insulinas, aliás, essencialmente insulinas, para o Brasil e diria que para o mundo. E interessante falar também que a fábrica de Montes Claros produz uma grande parcela das insulinas disponibilizadas do SUS, aqui no Brasil. Então, todas as insulinas disponibilizadas, as insulinas humanas, né, que a gente fala, disponibilizadas no Sul, em caneta, são feitas em Montes Claros. Então, a gente fala que é do Brasil para o Brasil, para os brasileiros. Isso é um dado diferenciado dentre as multinacionais. Você tem uma fábrica no Brasil, primeiro, exportando e de uma forma tão significativa. Eu já fui lá
2 vezes e vou falar para você, a gente vai lá, é um orgulho ver como é feito, assim, o nível de tecnologia, de industrialização no mercado de saúde, assim, de tão alto nível aqui no Brasil, e saber que eu trabalho nessa mesma empresa. É muito inspirador. Eu imagino. Agora, você, Sandy, eu reparei, você é o que a gente chama de um executivo influenciador. Você usa muito o LinkedIn para advogar sobre diabetes, sobre obesidade, você traz assuntos sobre liderança, você tem feito muito esse papel. Eu acho muito interessante, eu tenho questionado, eu quero saber assim, por que as pessoas têm feito isso? Por que o Sandy enxergou o LinkedIn como essa ferramenta, Sandy? Por que você tem utilizado ele? Ótima pergunta. Eu acho que as redes sociais, elas permitiram que você possa influenciar pessoas de uma forma mais ampla, né? Ou se comunicar aquilo que você gostaria de comunicar de uma forma mais ampla. E eu, desde que eu comecei a trabalhar com obesidade, como eu te falei, assim, eu nunca trabalhei com uma doença tão, primeiro, prevalente, com tantos elementos complexos, né, da parte de toda a discussão, primeiro, dessa dificuldade de identificar de que ela é uma doença, e não é só uma discussão de estética, de toda essa discussão de relação ao paciente, de se desestigmatizar o paciente como ele é 100% culpado pela doença, de que ele é um problema de preguiça, caráter, comilão, essas coisas assim, que precisa ser desestigmatizado, e também pela necessidade, né, pela quantidade de pessoas que precisam ser beneficiadas. Eu discuto lá um pouco também assim, como a gente consegue melhorar a disponibilidade de medicações para tratar a obesidade no Brasil, principalmente, né, no Brasil. E eu observei que, tipo, eu acho que essa minha vontade de trazer essa pauta tem mais a ver com o LinkedIn. E aí, também acho, vivendo na minha posição, que é uma posição de liderança aqui na empresa, eu também gosto de trazer esses tópicos, né, sobre como eu acho que deva ser a liderança, o tipo de liderança que me inspira, o tipo de líder que eu quero ser, que eu gostaria de ser, ou que eu admiro os líderes, que eu observo de qualidade nos líderes que já me lideraram ou que atualmente me lideram. Então, e uma vez, recentemente, eu tive num workshop e me falaram uma coisa que eu achei muito legal. Assim, na comunicação não existe vácuo. Não existe vácuo. O espaço vai ser ocupado. Então, eu falei, cara, eu quero ocupar esse espaço de uma maneira que eu possa contribuir. E eu acho que são desses temas que eu acho que eu posso contribuir, e eu preferi utilizar o LinkedIn como esse meio, não outras redes sociais. Eu acho que ele é o mais adequado para esse tipo de pauta que eu quero fazer. E você recomenda, quando, por exemplo, seus colegas executivos falam, pô, Sandy, você acha que eu devo também fazer lá? Você recomenda, você acha que as pessoas têm que ir lá, tem que ter esse papel de influenciador, principalmente quem está em cargo de gestão? O que você tem recomendado para seus amigos, Sandy? Quando eles te perguntam, pô, Sandy, eu vejo lá, mas, pô, eu não tenho essa coragem, devo fazer, não devo? Você acha que é para todo mundo ou não é para todo mundo? Cara, para quem gosta, para quem quer. Eu acho que não é obrigatório fazer. É muito individual. Eu acho que se você não se sente à vontade, acho que vai ser uma obrigação que você não quer ter, é muito para quem gosta de fazer. Não é uma obrigatoriedade. Eu acho que não tem que ser uma coisa. Eu também não faço isso porque eu quero ser um influenciador. Eu quero me expressar. É uma forma de eu me expressar além do que a minha voz consegue alcançar na conversa individual. Então, eu achei que encontrei esse canal. Qual que você acha hoje que é a maior dificuldade hoje da empresa, ou como gestor, em aplicar a transformação digital hoje? Você acha que tirando a regulamentação que a gente sabe que é uma barreira, mas onde você acha que está a maior dificuldade hoje, Sandy? É medo de mexer no que está ganhando? O que você acha? Onde que você acha que está a maior dificuldade? Está em 2 fatores para mim. Na própria indústria, né? Por exatamente o que você falou, time que já ganha não se mexe. E segundo, no stakeholder. Hoje o principal stakeholder tem 2, o médico, o prescritor, que a gente fala, né? O médico profissional de saúde que faz a prescrição médica, e o pagador, né? Não é o caso do Brasil. É o caso do Brasil, sim, né? Que são os planos de saúde, às vezes o próprio governo, né? Que é
esses dois stakeholders, eu preciso... a indústria se relaciona com eles, né? De uma forma de proporcionar para o médico conteúdo, educação médica, mostrando com dados científicos que cada medicação tem sua aplicabilidade, é a mais segura, eficaz para os pacientes, e para o pagador a mesma coisa, só que do ponto de vista de custo-benefício, de impacto em saúde pública, quando é o caso do governo e tudo mais. E esses dois stakeholders, principalmente o médico e o governo, principalmente, e o profissional de saúde também, posso dizer assim, eles ainda requerem muito dessa relação de forma presencial, não de forma digital. Então, você tem, um interesse que vai dos dois lados. A indústria não muito ávida por isso, e o principal stakeholder do outro lado também não demandando para que isso seja dessa forma. Eu acho que os planos de saúde estão um pouquinho mais avançados. A gente pode discutir que existe uma discussão geracional aí dos médicos que cada vez mais estão demandando por meio digital essa relação, mas é uma proporção muito pequena, muito menor do que hoje prefere e demanda que isso ocorra de forma tradicional. Se você for te falar do ponto de vista empresarial, para as empresas é muito melhor. Como eu, né, do lado da indústria, o lado digital, eu teria todo interesse em fazer. A gente teria todo interesse em fazer, migrar para o lado digital. Porque do lado digital você mede melhor, você consegue medir tudo que você faz de forma digital, né? Você tem forma de fazer. E quando é de forma não digital, sem ser na forma de relação tradicional, como a gente faz, é mais difícil você realmente medir o que funciona e o que não funciona. Mas, para mim, a grande barreira, como você falou, além da regulação, estão nesses dois pontos. A indústria é uma indústria conservadora, a indústria farmacêutica, e você tem os stakeholders ainda não sendo demandando por essa forma de relação. Quantos anos como executivo da indústria farmacêutica, Sandi, você está? Aí depende do que você define como executivo. Na tua carreira? Minha carreira, eu tenho 24 anos de indústria farmacêutica, eu tenho muito orgulho de falar de todas as empresas pelas quais eu passei. Eu acho que eu comecei como estagiário na Roche, passei por grandes empresas, AstraZeneca, Eli Lilly e agora na Novo Nordisk. Então, acho que eu valorizo os 24 anos. Acho que para mim, desde o estagiário até a posição que eu estou, é importante. Então, não sei se a parte como executivo é tão relevante. 24 anos, Sandi, me conta aí, projeto que você considera o mais inovador que você já participou. Nesses 24 anos você deve ter participado de vários projetos, mas qual que é aquele que você falou, pô, cara, esse projeto me pegou, assim, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha trabalhado antes. Porque eu tô falando isso porque você tá comentando da indústria farmacêutica ser lenta, mas, por exemplo, a Novo Nordisk, vocês rapidamente trouxeram alguém que eu já entrevistei aqui no Vioral, que é o Just. Eu que contratei. Trouxeram fora do mercado, um cara da Accenture, sim, né, com uma visão completamente diferente, uma visão de consultoria, né, uma pegada completamente diferente para levar para um cargo de Data, IT e de olho no digital. Então, assim, por isso que eu tô te perguntando, assim, projeto inovador, Sandi, que você já participou, que você fala, caramba, eu já participei desse projeto, achei super inovador por isso. Cara, projeto inovador, tem alguns, tá? Eu posso te falar dois? Um que tem a ver com digital e outro que não. Antes, só um parênteses, é interessante, o Just, quando entrou aqui na Novo, ele reportava para mim, a gente contratou ele como gerente de inovação, a gente tinha acabado de criar essa posição, né? Não tinha exatamente com essa ideia. Falei assim, cara, a gente precisa... E foi o quê? Foi no começo da pandemia, foi alguma coisa assim, eu me lembro. Não era alguma... Foi final de 19. Antes, ou... Ele entrou foi final de 19? Final de 19, ele pegou aquela primeira fase de se situar na empresa, de repente, pum, veio a pandemia. Mas foi bom, porque ele mesmo fala, ele falou assim, me possibilitou trazer coisas para Novo que demorariam 2 anos, aquela fase básica, né? Que a gente teve que fazer em 2 meses, né? Sim. Mas voltando aos projetos, vou começar por um que não é digital, que foi um dos mais interessantes da minha carreira. Foi eu criei um modelo de desconto, de precificação de um produto, né? Eu era gerente de produto na época,
para o paciente com base na classe social do paciente. Então, quanto o paciente tinha uma classe social mais desprovida, né, maior desconto que ele tinha, né? Então, isso foi totalmente disruptivo, porque na época achava-se que isso era proibido. Foi disruptivo porque isso transformou a história do produto, ou seja, um produto que, a partir dessa... Ele tinha uma grande barreira de preço em relação aos competidores, e a partir dessa mudança, o produto saiu de uma demanda... ele multiplicou a demanda por 4 em 2 anos, né? Então, foi realmente... Para mim, foi interessante, principalmente por isso que eu te falei, né, de mudar essa cultura. A primeira reação é: não pode, né? Estou fazendo uma discriminação. Mas realmente não. Eu falei assim: tá bom, seguro também faz discriminação, né? Seguro não faz aquele questionário. Então, qual a diferença? Foi aí que começou essa discussão e deu super certo. Na época, depois a empresa descontinuou esse modelo por outras razões, né? Caiu a patente do produto e tudo mais, mas foi extremamente inovador para a época. E de digital, eu não fui exatamente o idealizador, mas eu fui parte dele, que foi exatamente na pandemia, quando aqui na Novo, a gente tinha uma resistência muito grande à interação de fazer webinars, de fazer aulas, relacionamento com o médico, com eventos digitais, né? Eventos através de internet. Só que na pandemia isso não era funcional. E aí a gente teve que implementar de uma maneira muito rápida, né? Eu não era diretor de unidade de negócio, eu era diretor de excelência comercial na época, que é a posição que eu falei quando eu contratei o Just. E a gente muito rapidamente conseguiu desenvolver um modelo para fazer essa interação, e a gente foi talvez um dos pioneiros a conseguir fazer isso com qualidade e em escala muito grande, tanto que a gente tinha muitas outras empresas usando a Novo como benchmark na época. Então, mas eu não fui esse projeto, eu fui parte dele, mas é um time enorme que estava envolvido, foi um time de marketing, de IT, o próprio Just, então, mas foi... O ponto não é o quão inovador ele foi, mas quão rápido a gente conseguiu implementar. Saindo de inovação, eu quero ir direto para falhas. É impossível. Se a gente toma decisão, a gente falha, Sandy. Queria que você contasse isso. Conta um erro, uma falha que te ensinou muito na tua vida como profissional. Para mim, vou falar um erro, tá? E errar faz parte do aprendizado. E é um erro de carreira, no meu caso. Para mim, foi a decisão de sair da Roche. Quando eu saí da Roche, foi uma decisão de sair da indústria, na verdade. Eu saí da Roche para sair da indústria farmacêutica. E o erro foi, onde estava o aprendizado? Eu tentei viver o sonho dos outros, né? Eu era muito feliz na Roche, acho que uma empresa fantástica, mas eu vivi muito aquela ilusão de que a indústria farmacêutica era muito engessada, que para você, eu trabalhava lá no estratégico, que você era muito limitado pela regulação, pelo modelo de negócio e tudo mais. Muito de ouvir os outros falar, ouvir os outros falarem para mim. Que na verdade não era a minha necessidade, o meu sonho, né? Eu gosto de ciência e eu gosto de negócios, né? Então, eu gosto de ajudar as pessoas, de trabalhar com pessoas. E acho que a indústria farmacêutica combina exatamente essas 4 coisas, né? E eu já sabia disso, tanto que um parágrafo aqui, eu na dúvida entre se eu fazia administração, se eu fazia na faculdade, na hora de fazer vestibular, na dúvida se eu fazia biologia ou administração. Biologia porque eu adoro ciência, eu adoro genética, Então eu queria pensava em fazer biologia para talvez trabalhar com engenharia genética, essa parte de DNA, né? E na época que eu estava entrando na faculdade, estava tendo boom daquela coisa de mapeamento de DNA e tudo mais. E eu gosto de negócios, sempre adorei negócios. E aí na fila do vestibular lá da FUVEST, eu peguei o formulário nas costas do meu amigo que estava na minha frente e escrevi administração. Mas, por sorte, eu caí num mercado que eu consigo conciliar as duas coisas, né? E de tanto ouvir outras pessoas falarem em relação a isso, eu falava, não, eu quero trabalhar no mercado de consumo, eu quero trabalhar ou no mercado financeiro e tal, e decidi sair da Roche. Quebrei a cara. Eu acho que foi um alinhamento dos astros, não deu certo, e eu rapidamente
me deu a luz de que eu falo, cara, por que você quis sair? Daí eu decidi que eu ia voltar para a indústria farmacêutica. Era meu plano A, né? Claro que tinha plano B, porque eu cheguei a ficar desempregado, não dava para ficar desempregado. Mas eu priorizava sempre vagas da indústria farmacêutica e graças a uma indicação de alguém que me conhecia da Roche, que estava na AstraZeneca, me indicou para uma vaga na AstraZeneca e eu retomei minha carreira na indústria farmacêutica. Então, o meu grande aprendizado tem a ver com carreira. Um erro de decisão que eu acho que eu tomei influenciado por outros, sem realmente olhar para o que eu gostava, e acabei depois tendo que aprender e voltar atrás. Sandi, quem é novo, começou agora na indústria farmacêutica, está escutando essa história, o que você quer dizer para eles com isso? Né? Quem está agora começando e borbulhando tudo isso, fico, aposto na minha carreira aqui, não aposto, o que você tem para contar com essa lição aí? Cara, a primeira delas tem que se identificar com o que faz com o mercado. Então, essa ideia de que você trabalha com saúde, medicamento é importante para a saúde, a indústria farmacêutica ela é vilanizada, né, em relação a isso, todo mundo quem é de fora da indústria farmacêutica tem essa imagem, mas quem está dentro da indústria farmacêutica sabe que a gente lida com saúde, a gente proporciona saúde para as pessoas, então tem que gostar desse. Isso acontece direto comigo, não sei com você, Sandi, quando as pessoas perguntam com quem você vai falar, cara, atenda a indústria farmacêutica, você tem coragem? Muita gente me pergunta isso, porque tem essa visão mesmo, né, dessa linha tênue aí que corre. A gente é muito vilanizado porque as pessoas têm a imagem de que a gente se beneficia da doença das pessoas e que a gente quer ganhar dinheiro com a doença das pessoas. A pergunta que eu faço eu gosto de usar esse exemplo porque ele é bem recente. A gente saiu da pandemia graças à indústria farmacêutica. Quem proporcionou a vacina para a gente sair da pandemia foi a indústria farmacêutica. E é esse modelo de negócio que permitiu isso. Porque qual governo que desenvolveu a vacina? Nenhum. Então, então você precisa realmente... a indústria existe e ela é necessária com um modelo de negócio que a gente pode ser aprimorado, a gente pode discutir se pode ser aprimorado ou não, mas ela proporciona saúde. E para quem está começando, eu acho que tem que olhar assim, tem que se identificar, tem que gostar, tem que saber que vai lidar com esse ambiente. Tem momentos que é gratificante, tem momentos que é muito duro. Sandi, nessa temporada a gente tem feito perguntas diferentes para conhecer pessoalmente, né? Tirar o Sandi da zona de conforto dele. E a primeira pergunta que a gente tem feito é qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Cara, pior que tem a ver com saúde. Recentemente, pela primeira vez, eu fiz uma acupuntura. Eu tô com um problema no ombro direito. Tô tratando já faz 5 meses aí. Uma lesão que eu tenho, e recentemente fui orientado a fazer acupuntura. Nunca tinha feito, fiz pela primeira vez recentemente. Conta aí para as pessoas como é que foi essa experiência, para quem também nunca fez, não conhece. Cara, foi... Primeiro que eu achei que ia doer, não doeu, né? Então não senti nenhuma das agulhas, né, que foram colocadas, e foi até relaxante, tanto que eu dormi. Que legal. Spotify, se eu abrir teu Spotify agora, Sandi, qual foi o último conteúdo que você ouviu? O que tem lá? O que as pessoas podem saber? O que o Sandi gosta? Bem, depende. Tem duas coisas. Tem podcast e música. Eu vou falar primeiro de podcast. Eu gosto eu me informo através de jornal e podcast, basicamente. Eu leio 2 jornais por dia e eu escuto muito podcast. Então, o que eu escutei, por exemplo, hoje foi Panorama CBN, a edição da manhã, Estadão Notícias, Análise dos Fatos com o Moura Brasil, que é um jornalista que eu gosto muito, porque eu gosto muito de me informar, né? Então, leio 2 jornais por dia, escuto podcast. Então, esse de podcast de notícias, além dos de notícias, os temáticos, né? Eu escuto o Vioral, que é um deles que está lá na minha lista, como eu falei no começo. Tem o SD Conecta, né? Que é sobre também saúde digital. Então, tem muito a ver com notícia e temas que estão relacionados ao meu dia a dia, principalmente profissional, e que eu gosto. Né? Que eu gosto. De música, cara, vai ter 2 tipos de música. Pop, então
seja ele nacional ou internacional, e samba, adoro samba. Tipo o quê? Dá um exemplo. Pop o quê? Pop, vai ter Coldplay, Dua Lipa, vai ter, de nacional vai ter Jota Quest, Skank, mais antigo, né? Não sou um cara tão jovem, então sou pessoal mais tipo, Dua Lipa é recente, vai. Então, que mais? Eu gosto de rock também, mas assim, eu gosto de escutar bastante pop, eu tenho uma playlist bem ampla de pop e samba. Eu sou aficionado por samba, adoro samba. Mas samba o quê? Samba enredo ou samba mesmo? Samba. Fundo de Quintal, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho. Você toca? Não me arrisco. Só se eu tiver num ambiente assim, às vezes que se eu bebi 1, 2, 3 cervejas a mais, aí eventualmente eu me arrisco, mas indevidamente. Nossa, perfeito, Sandy. Olha, gente, eu queria agradecer demais. Hoje a gente conversou com o Sandy Lourenço, ele que está hoje como vice-presidente da Unidade de Negócios de Obesidade da Novo Nordisk. Sandy, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado por esclarecer esse tópico que está tão em pauta, tão quente aí nos noticiários, e obrigado por estar aqui no Vioral. Obrigado pela oportunidade. Admiro e continuo admirando o podcast. Eu espero ter contribuído de alguma forma e, de novo, admiro. Parabéns para você pelo seu trabalho. Acho que um baita trabalho aí de informação. E continue seu trabalho e continue ganhando o que precisar. É isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Vioral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.